Olá, boa tarde a todo mundo. Está começando o Conexão América Latina desta terça-feira. Já queria convidar todos que estão assistindo a Causa Operária TV a deixarem a sua curtida aqui no nosso vídeo, a deixarem também o seu comentário no nosso chat. A gente sempre lê os comentários, a gente sempre debate aqui e interage com o pessoal. Podem deixar o seu comentário à vontade, deixem sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, sua opinião sobre tudo aqui. Pode enviar também um super chat, um super sticker, comentário em formato de contribuição financeira, porque vocês sabem que a Causa Operária TV ela não recebe dinheiro de empresários, não recebe dinheiro do Estado. E estamos esperando, inclusive, cair aí o Pix do Milionário Árabe, mas ainda, por enquanto, não caiu. Então, por isso, enquanto isso daí, a gente está dependendo aí da contribuição financeira de todo mundo que acompanha a gente. Vocês podem se tornar membros da Causa Operária TV e assim fazer uma contribuição mensal, né? Uma contribuição fixa, a partir de R$ 7,99 por mês. Tem vários planos de membro, temos até R$ 199,99 por mês, né? Se você puder contribuir mensalmente com essa quantia, melhor ainda, que aí a gente consegue, né? Quanto mais contribuições, melhor para a gente poder manter aqui a nossa grade de programação, manter a nossa infraestrutura e aprimorar também os nossos programas, fazer, né, reportagens, entrevistas, documentários. Eu estou aqui no canal Internacionalismo, vocês podem se inscrever no canal Internacionalismo, que é o canal de notícias, de vídeos internacionais da Causa Operária TV. E só você acessar ali, digita no YouTube Internacionalismo, pode filtrar por canais se não aparecer, ou então dentro da COTV você pode ir lá em canais e achar o Internacionalismo. A gente tem uma entrevista que a equipe do Internacionalismo fez com a nossa correspondente em Boston, nos Estados Unidos, a Tatiane da Mota, e está muito boa a entrevista. E vocês, né, contribuindo, a gente pode fazer esse tipo de conteúdo tanto dentro da COTV como no canal Internacionalismo, como nos outros canais relacionados aí à Causa Operária TV, entrevistas, documentários, né? E aí a gente vai melhorando, né, para rebater sempre o monopólio da imprensa golpista. Inscreva-se também no canal Internacionalismo, que já estamos chegando aí a 1.000 inscritos, o canal é recente, temos 930 inscritos aí, é só você se inscrever no canal Internacionalismo para ajudar a gente a chegar a 1.000 inscritos. A gente posta vídeos aí vários dias na semana, vídeos inéditos sobre Palestina, faixa de Gaza, Oriente Médio, Israel, Rússia, China, Ucrânia, Donbass, Estados Unidos, Europa Ocidental, América Latina, África. Então se inscreva e inscreva-se também, obviamente, né, na Causa Operária TV, onde estamos chegando a 100.000 inscritos, uma marca histórica aí, né? Falta muito pouco. Com a contribuição aí de vocês que ainda não estão inscritos, ou caso você já esteja inscrito, compartilhando com o pessoal, convidando o pessoal para se inscrever, a gente vai bater essa marca rapidamente. Então compartilhe, né, o Conexão América Latina, compartilhe a Causa Operária TV no Facebook, no YouTube, no seu próprio canal do YouTube, né? Você pode criar uma playlist ali com os nossos programas, assim o pessoal que é inscrito no seu canal também vai ter acesso aos nossos vídeos. Compartilha no Twitter, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, por e-mail mesmo, por SMS você pode compartilhar. Se você manda SMS, você pode compartilhar o link ali do nosso programa também para o pessoal que você conhece. Compartilha nos grupos, nas páginas, nas mensagens privadas também. No WhatsApp você pode criar uma lista de transmissão, pode colocar até 250 pessoas ali na lista de transmissão e envia o vídeo que vai direto aí espontaneamente para essas 250 pessoas. Muito simples, né? É muito simples você contribuir com a gente
uma contribuição modesta, não custa nada, é rápida e atinge bastante gente, né? Isso daí ajuda bastante a Causa Operária TV. É dessa maneira militante que a gente sempre foi crescendo e que a gente vai continuar crescendo com a ajuda dos nossos militantes e também dos nossos colaboradores, pessoal que assiste a gente, pessoal que já está aqui no chat, como é o caso do Denis Navarro, do companheiro Sem Chance, do Jesus Era Humano, da Natália Araújo também e do Sou Eu. São pessoas como vocês aí que ajudam a gente a fazer a Causa Operária TV crescer. Bom, estamos começando aqui o nosso programa. A gente vai aproveitar, né, o que está acontecendo, a crise na Ucrânia, com a Rússia, o imperialismo, para falar um pouco das relações da Rússia com o nosso continente latino-americano. Antes disso, vamos exibir, né, a Márcia Chueri, lembrando que a Márcia ela está de férias, ela está aqui no Brasil, inclusive, prometeu visitar a gente está dando cabo disso daí, ela vai estar aqui na nossa sede para visitar a gente nos próximos dias. Então ela não está gravando os vídeos, ela fez um compilado dos melhores vídeos direto de Cuba do ano passado para mostrar aqui e a gente mostra mais um desses vídeos agora. Olá, eu sou Márcia Chueri, falando direto de Cuba. Amanhã, 22 de dezembro de 2021, vai fazer 60 anos que o comandante Fidel Castro declarou Cuba território livre do analfabetismo, graças à campanha nacional de alfabetização criada por iniciativa do Che. Cuba foi o primeiro país da América Latina que conseguiu essa façanha, alfabetizar quase 100% de sua população. E isso em apenas 8 meses, de abril a dezembro de 1961. Os alfabetizadores eram adolescentes e jovens que ficaram durante vários meses longe de suas famílias, cumprindo a missão de alfabetizar crianças e adultos que até então não tinham frequentado uma escola. Mas a urgente tarefa de alfabetizar o povo de Cuba, na verdade, tinha iniciado antes de abril de 61. Logo após a Revolução, Fidel Castro, então primeiro-ministro, fez um chamado aos que quisessem participar de um contingente de professores voluntários para ir alfabetizar a população que vivia nas montanhas, onde o ensino não chegava. Os que se apresentaram foram preparados na Escola de Formação Pedagógica Minas de Frio, na Sierra Maestra, que está no extremo oriental da ilha. E logo depois foram incorporados à tarefa. Entre eles, encontrava-se o jovem Conrado Benites, com apenas 18 anos, natural de Matanças, no ocidente do país. Após um período de preparação que durou de abril ao final do ano de 60, ele foi enviado à região de Trinidad, na província de Santo Espíritos, na região central. Eu destaco a localização de cada província para dar uma ideia dos deslocamentos realizados por aqueles jovens e o que isso deve ter representado em termos de organização para aquele governo que estava começando sua tarefa de reinventar o país. Bem, após construir a própria escola, inclusive os bancos para seus alunos sentarem, o jovem professor foi à coordenação zonal buscar as cartilhas e materiais pedagógicos para dar início ao curso. No dia 4 de janeiro de 61, quando regressou, parou na casa de um camponês que lhe sugeriu que suspendesse a viagem, porque havia bandos de contra-revolucionários atuando naquela região. Ele decidiu continuar mesmo assim, e no dia 5 de janeiro, no dia seguinte, foi assassinado na localidade de Tinarritas, na Serra do Escambray, junto com 5 camponeses e seus alunos. Em 28 de janeiro, Fidel convocou a participação massiva de estudantes e do povo em geral para a campanha nacional de alfabetização, dizendo que aquele professor que tinha sido assassinado continuaria sendo professor.
A adesão foi enorme, foram mais de 100 mil participantes. Em homenagem ao jovem professor assassinado, levantou-se um obelisco naquele local e as brigadas de alfabetizadores receberam seu nome, Brigadas Conrado Benítez. Em 22 de dezembro, cumprida sua missão, os alfabetizadores se reuniram em Havana, onde foram homenageados e cada um recebeu um grande lápis como símbolo do cumprimento de sua missão. Agora eu vou colocar, para que vocês vejam, o vídeo do hino das Brigadas Conrado Benítez. Y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las letras la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Eu espero que vocês tenham gostado. Particularmente, eu acho esse vídeo muito emocionante. Mas eu quero contar também uma coisa pessoal. Minha filha de 15 anos está usando esse vídeo para aprender o hino, que vão cantar amanhã na escola, em homenagem aos brigadistas. Isso para ela tem também um valor muito especial, porque seu pai também foi um alfabetizador. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, querida companheira Márcia Chueiri, nossa correspondente em Havana, Cuba. Obrigado aqui ao Adriano Teixeira, um salve aí, nosso companheiro direto do Paraná. Valeu ao Gustavo aqui, que fala do método cubano de alfabetização, método cubano que é utilizado por toda a América Latina, na África também, na Ásia, na Venezuela ele é muito utilizado, né? Inclusive no Brasil mesmo, nos movimentos sociais, no MST, tem influência o método cubano de alfabetização. Vamos agora com um comentário da nossa analista para assuntos peruanos, a Kathleen Van Benton, que já morou bastante tempo no Peru e analisa aí a situação no nosso país vizinho. Boa tarde a todos, meu nome é Kathleen e hoje é 20 de fevereiro de 2022. O ano 2022 no Peru foi declarado o ano do fortalecimento da soberania nacional. Será que o Peru está virando um país soberano? Vamos ver. Semana passada, o novo ministro Aníbal Torres deu uma conferência de imprensa. Ele mencionou todas as tentativas da direita, né, de desestabilizar o governo, desde as denúncias de fraude, né, durante as eleições, as viagens, né, ao exterior para pedir ajuda, para derrubar o governo, até o encontro da semana passada no hotel em Lima, né, financiado pela Fundação Friedrich Naumann, que tem como objetivo, né, dar aulas de política no Peru, e que, curiosamente, o diretor da sede, né, da fundação no Peru é casado com uma fujimorista, né, uma membro do partido da Keiko Fujimori. A direita respondeu, né, no dia seguinte, culparam o governo de estar conspirando contra o Congresso, né, e falaram que essa reunião foi uma simples conferência, que eles estavam lá para aprender, que até o próprio presidente poderia ter assistido para aprender, né, como governar.
E segundo eles, então, o caos, né, a inestabilidade seria a responsabilidade do governo. O que não é tanto assim, mas podemos dizer sim que o governo, pelo menos, tem sido muito conciliador, né, desde o começo, aceitando, né, as derrubadas de ministros, por exemplo, o chanceler Héctor Béjar, né, com isso tudo foi, na verdade, ladeira abaixo. Agora, a imprensa estrangeira está comprando o discurso de que o caos, né, a suposta instabilidade, seria culpa do Castilho. A semana passada, o Financial Times publicou uma matéria titulada O Peru merece um novo começo, né, algo melhor, defendendo a possibilidade de novas eleições, né, de um novo governo, quando os peruanos, na verdade, querem que saia o Congresso. No entanto, o Bloomberg, na mesma semana, colocou o Peru na primeira posição com países com maior crescimento econômico e maior estabilidade dentro da América Latina. Então, o Pedro Castillo, enquanto isso, continuou a sua ronda de encontros, né? E depois de ter se encontrado com o Bolsonaro, que parece que de vez ficou com o chapéu, o Castillo, agora um presidente normal, né, se encontrou com ninguém menos do que o chanceler da Arábia Saudita, que esteve em Lima, né, sim, com suas roupas tradicionais, e os dois líderes conversaram sobre economia, né, comércio, e o Castillo não fez nenhuma crítica, né, nenhuma pergunta. A imprensa todos os dias fala que praticamente que Venezuela é ditadura, e mais a Arábia Saudita parece que é aquele grande país. E depois o Castillo tomou uma medida, né? Ele escreveu uma carta para solicitar ajuda no combate à corrupção para a OEA. Né? Ele quer que a OEA venha investigar a corrupção dentro do governo e dentro das instituições do país. A direita culpou ele de traição à pátria, né? Mas alguns dizem que poderia ser muita ingenuidade, aí seria perigoso. Outros dizem que poderia ser uma estratégia, né? Uma armadilha para a própria OEA. Mas vamos ter que ver o que como isso vai terminar, né, no que isso vai dar. Então foi isso. Tem mais ainda, mas vamos continuar na semana que vem. Muito obrigada. Kathleen, muito obrigado. Obrigado aqui também ao Serguei Claret, fala viva o PCO. Carlos Santos, meu difamador pessoal, dá uma boa tarde, fala fora Vasco. Eu poderia criar hashtag, Carlos, fora Santos. E aí, só que eu não faço isso porque meu pai é santista. Nilza Ramos, querida companheira lá de Pontal do Paraná, ela fala: companheirada, saudações petistas e lulistas. O Brasil pede socorro porque não conseguimos aprovação de nenhuma lei que promova os trabalhadores, esses esquerdistas neoliberais falsos. E vem um idiota identitário, galinha de merda, eita, dizer que Lula desmobiliza o povo. Quantas pessoas esses garnizé mobiliza? Valeu aqui aos comentários. Vocês sabem que está chegando, começa no dia 7 de março, o mais completo curso da história do Brasil sobre a história do Brasil, ministrado em 4 módulos que vão durar o ano inteiro, simplesmente por nada mais,
nada menos que o Partido da Causa Operária e por ninguém mais, ninguém menos do que Rui Costa Pimenta. Esse curso aí é o mais completo mesmo, o partido todo está mobilizado aí para estudar profundamente a história do Brasil, visto que o imperialismo está utilizando a questão identitária para tentar reformular a história do nosso país, o que é um ataque à cultura nacional, às tradições nacionais, e isso daí é fundamental, né? Tem pessoas que falam, né, analistas que chamam isso de guerra híbrida, né? Isso daí é fundamental para o imperialismo poder desmobilizar, né, o povo do país que eles querem dominar. Você ataca a cultura do país, no caso do Brasil, você ataca, por exemplo, o carnaval, é o que a gente vê nos últimos anos, a burguesia atacando o carnaval, que é uma festa popular, que mobiliza as massas, mesmo que não seja por um objetivo diretamente político, mas de qualquer forma a burguesia tem medo do povo na rua, seja qual for o objetivo. Ataca ao futebol, e a gente denuncia bastante o ataque ao futebol brasileiro. Tem gente que fala que é teoria da conspiração do PCO, né? Mas o imperialismo ataca o futebol brasileiro, difama os jogadores brasileiros, destrói os clubes brasileiros, compra os clubes brasileiros, rouba os jogadores brasileiros, boicota a seleção brasileira, porque sabe que o futebol é parte fundamental da cultura brasileira e o futebol também mobiliza milhões de pessoas e dá orgulho para o povo brasileiro tão sofrido, orgulho esse que é necessário quando a gente vai defender o nosso país do imperialismo. E ataca, né, todo tipo de tradição, inclusive a história nacional, como é o caso de toda a distorção a respeito dos bandeirantes, da expansão territorial do Brasil, do próprio descobrimento do Brasil, da questão da Amazônia e da miscigenação no Brasil. Muitos falam que foi um genocídio, né, coisa mais idiota que isso é difícil você encontrar. E no curso sobre a história do Brasil, ministrado pelo Rui Costa Pimenta, que eu já vou adiantando, sabe muito sobre a história do Brasil. O Rui está estudando assim, não só o Rui, mas vários companheiros do partido, ajudando na questão da pesquisa, bibliografia, mapas, informações, datas, fontes. Vai ser mesmo não só o mais completo curso sobre a história do Brasil, mas o mais completo curso jamais ministrado pelo PCO também. E vai ser fenomenal. A gente tem aí um vídeo promocional explicando melhor e chamando quem ainda não está inscrito a se inscrever no site da Universidade Marxista. Vamos ver aí. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro
e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br. Pois é, então acesse aí o site da Universidade Marxista, lá você pode fazer a sua inscrição, você pode escolher se inscrever primeiro no primeiro módulo ou comprar o pacote do primeiro e do segundo módulo, depois do terceiro e do quarto módulo, ou já comprar o pacote geral de todos os módulos para o ano inteiro. Temos também aí uma promoção especial para, se você quiser assinar os 4 módulos, mais o jornal Caos Operário impresso e receber na sua casa, você pode fazer também. Tem várias opções ali, cabe em todos os bolsos, né? Para todas as opções aí disponíveis para todos os gostos também. E você pode ir lá se inscrever, porque vai começar dentro de 15 dias aí o curso sobre a história do Brasil. Lembrando sempre a partir de uma perspectiva marxista e verdadeiramente marxista, materialista, do desenvolvimento da sociedade como um progresso. Obrigado aqui ao Lino Alves, uma boa tarde aí ao nosso companheiro, uma boa tarde também à querida Monique FC e uma boa tarde aqui ao Lucas Espíndola. Ele fala: difícil ver essa esquerda hamburguesa usando métodos nazistas e autoritários para ceifar o debate de quem defende a liberdade irrestrita. Estão servindo aos fascistas que dominam a nossa nação. Valeu aqui pelo comentário. Lembrando também, novamente aí, se você não é inscrito, inscreva-se na Causa Operária TV. Estamos chegando aí a 100 mil inscritos, temos 97.700 inscritos. Hoje a gente ainda tem análise no 247 com o Rui, análise internacional com o Rui. Quem sabe, e lógico, o resumo do dia e tudo mais, quem sabe a gente não chega a 98 mil inscritos ainda hoje, hein? Faltam só 300 inscritos para 98 mil e depois o próximo passo 100 mil inscritos. Inscreva-se na COTV e torne-se membro também. Suemis Tenório pergunta aqui: quem mora fora do Brasil, como faz? Eu acho que você fala sobre se inscrever no curso, né, Suemis? O curso vai ser transmitido na plataforma da Universidade Marxista, você assiste pela internet ao vivo, ou então você pode assistir depois também. Você tem ali a sua inscrição, a sua assinatura dura 6 meses, né? Você pode assistir depois quantas vezes quiser. Vai ser transmitido na plataforma da Universidade Marxista. Qualquer coisa, vocês podem enviar para mim, colocar até aqui o telefone do pessoal, para qualquer dúvida. Se quiser se inscrever, pode se inscrever com nós aí. Coloquei o número aí, Suemis. Pode entrar em contato aqui comigo, que aí a gente já te inscreve no curso e tiramos qualquer dúvida. Valeu aqui ao João Galvão Júnior também, que fala que terça é foda. Por quê? Porque tem o Conexão América Latina, claro. E vamos falar então, finalmente, sobre as relações da Rússia com a América Latina. Bom, pessoal que acompanha, né, política internacional, com certeza está vendo o que está acontecendo no Donbass, no leste da Ucrânia, onde em 2014 os povos das cidades, das regiões, né, de Donetsk e Lugansk, conhecido como Nova Rússia, declararam independência após o golpe de Estado na Ucrânia. E ontem o Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu, né, como Estado Nacional Russo, que Donetsk e Lugansk são 2 países independentes. Isso daí no contexto da escalada aí das tensões entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia como um fantoche, uma bucha de canhão do imperialismo contra os russos. Nós, por nossa parte, defendemos a autodeterminação dos povos e defendemos a independência de Donetsk e Lugansk, e achamos correta a atitude da Rússia. Ao mesmo tempo, na semana passada, por exemplo, o Jair Bolsonaro
visitou a Rússia e disse, lógico, né, do jeito que ele foi por causa dele que não teve guerra. Palhaçada, ele comeu na mão do Putin, né? Inclusive por isso o Biden e o imperialismo norte-americanos não aceitaram, né, que um escravo deles, como é o caso do Bolsonaro, fosse visitar o Putin. E ao mesmo tempo, o vice-primeiro-ministro da Federação Russa, o Yuri Borisov, está visitando a América Latina, já visitou Cuba e Venezuela, também está visitando a Nicarágua, o que é mais uma demonstração de que a Rússia olha com cuidado para a América Latina. No mês passado, o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, viajou até Pequim, onde ele se encontrou com Xi Jinping, presidente chinês, e anunciou a disposição da Argentina de entrar para os BRICS. O Alberto Fernandes, na mesma ocasião, disse que o próprio Putin já havia concordado com a entrada da Rússia no bloco multinacional. Isso daí significa, né, que a América Latina é um local estratégico para a Rússia. Lógico, não tão estratégico como o Oriente Médio ou mesmo o leste europeu, uma vez que fazem parte ali da zona territorial mesmo de influência da Rússia, mas uma localização importante porque a América Latina é o quintal justamente do maior inimigo da Rússia, os Estados Unidos. E se os Estados Unidos atuam para desgastar e agredir a Rússia nos territórios que são fronteiriços à Rússia, por que a Rússia não faria o mesmo com relação aos Estados Unidos? Não utilizaria a mesma estratégia com relação aos Estados Unidos, não é? O Vladimir Putin, como vocês estão vendo aí, junto com Alberto Fernandes, é um dos maiores estrategistas geopolíticos que já nasceu na face da Terra e ele, portanto, é inteligentíssimo. Ele tem como alguns de seus principais aliados no mundo governos da América Latina, como é o caso do governo do Nicolás Maduro da Venezuela, como é o caso do governo do Díaz-Canel em Cuba também, e outros aliados importantes, né, como é o caso da Nicarágua, como eu disse, como é o caso do próprio Brasil, que apesar de ser governado hoje por um fantoche dos Estados Unidos, não consegue se desvencilhar da necessidade de fazer acordos estratégicos com a Rússia. Até porque, em ano de eleição e numa situação em que a crise no Brasil, econômica principalmente, é enorme, vários setores da própria burguesia nacional brasileira, eles acabam entrando em contradição com esses interesses dos grandes banqueiros, dos especuladores, dos parasitas internacionais a quem o Bolsonaro tenta servir. Esse daí é o caso, por exemplo, do agronegócio. Setores do agronegócio brasileiro já indicaram um possível apoio ao próprio Lula e criticaram o Bolsonaro. O agronegócio brasileiro, né, com o Lula, teve um crescimento enorme na exportação aí de matérias-primas, né, de commodities e principalmente de soja. E a Rússia é um parceiro estratégico para o agronegócio brasileiro. Então, vários setores da própria burguesia nacional brasileira, eles olham para a Rússia, para a China, como contrapontos a essa dominação escravagista dos Estados Unidos sobre a economia nacional. E o mesmo vale para a Argentina. A Argentina é um grande exportador de carne, por exemplo. E a China e a Rússia são grandes mercados, né, mercados consumidores. Além disso, a Rússia, ela já falou algumas vezes da possibilidade de
instalar bases militares em Cuba e na Venezuela. Em 1962, houve a crise dos mísseis, né, a famosa crise dos mísseis, que a propaganda imperialista coloca nas costas da União Soviética como uma ameaça não só aos Estados Unidos, mas à paz mundial, mas foi aquela lá uma medida de defesa semelhante à que o Putin poderia fazer hoje na América Latina, porque naquele momento os Estados Unidos e a OTAN haviam instalado bases militares na Turquia, ao lado da União Soviética, e como resposta a Rússia, né, a União Soviética fez um acordo com Cuba, que havia acabado de realizar sua revolução socialista e, portanto, precisava se proteger do imperialismo, até porque também em 1961 os Estados Unidos tentaram invadir a Baía dos Porcos e derrubar o governo cubano através de seus agentes mercenários, né? Então Cuba também precisava se proteger do imperialismo. E hoje existe a possibilidade de retomar, né, essa cooperação militar forte aí com Cuba. Lógico que os russos e os cubanos falam que isso daí ainda está longe de acontecer, tudo, os russos e os venezuelanos também. A gente vê aí um Tupolev russo na Venezuela e, inclusive, essa visita do Yuri Borisov, que é o vice-primeiro-ministro russo, à Venezuela, significou aí a reafirmação de um pacto militar entre os dois países. Vamos lembrar que o exército venezuelano, alguns anos depois do golpe de 2002 contra Hugo Chávez, foi completamente reformulado e reequipado com armamento russo. Então, o armamento que os venezuelanos utilizam em seu exército, em suas forças armadas, é proveniente justamente da Rússia, o que é uma coisa um tanto quanto inédita no nosso continente. Talvez só Cuba tenha essa característica, né? Os outros países todos são armados pelos Estados Unidos e até mesmo pelos outros países imperialistas, mas a Venezuela e Cuba são armados pela Rússia. A Rússia, ela tendo, né, essa cooperação militar importante, até mesmo com a possibilidade de criar bases militares na Venezuela e em Cuba, ela se posicionaria estrategicamente com a possibilidade de se proteger e proteger esses países. Se proteger no sentido de que os Estados Unidos, enchendo o saco dos russos lá na Ucrânia, lá na Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, próprio no Oriente Médio, né? A Rússia tem ali uma carta na manga. Vejam, a gente tem no base militar aqui, a gente pode instalar mísseis. Mesmo que não sejam mísseis nucleares, a gente pode instalar mísseis aqui, mas podem ser até mísseis nucleares. Imagina instalando mísseis nucleares em Cuba. É muito fácil atingir Miami, por exemplo. Ou mesmo na Venezuela. A Venezuela não fica tão longe dos Estados Unidos. Tem o Mar do Caribe dividindo os dois países apenas. Mas, em uma questão militar, né, a Rússia ganharia, sim, uma vantagem com relação a todas as décadas anteriores monumental. A Rússia nunca conseguiu ter, né, um poderio militar na América Latina. Com esses acordos com Cuba e com a Venezuela, caso, né, eles forem para frente, isso daí é uma possibilidade real. E além disso, a Rússia vem estreitando os laços econômicos também com os países da América Latina. Fora Cuba e Venezuela, que são os dois principais parceiros em todo o continente da Rússia, temos também a Nicarágua, que é um parceiro econômico para a Rússia. Na verdade, a Rússia é um parceiro econômico importante para a Nicarágua, né? A Nicarágua é um país pobre, cheio de sanções
por parte dos Estados Unidos, tem o apoio russo em tecnologia, em transporte. Cuba, por exemplo, renovou aí uma parte da sua frota de ônibus importando ônibus russos. E além disso, já existem também fábricas russas de ônibus instaladas em Cuba e na Nicarágua. Então isso daí contribui bastante aí para o desenvolvimento dos meios de transporte nesses dois países, lembrando sempre, bloqueados pelos Estados Unidos, sem possibilidade de fazer comércio com outros países. Em outros âmbitos, o âmbito mais amplo da tecnologia, no âmbito da medicina, no âmbito da educação, né? A Rússia, ela exporta para Cuba, que não pode importar de mais ninguém praticamente, computadores, vários aparelhos eletrônicos. Isso daí contribui, né, para que Cuba não fique tão isolada assim do mundo. A Bolívia, ela nos últimos anos deu uma certa diminuída, mas principalmente com Evo Morales e a perspectiva é de que isso daí volte a se recuperar agora com o Luiz Arce, os dois países eles voltem aí a fazer intercâmbio, cooperação, principalmente na questão da extração do lítio boliviano. Não sei se vocês se lembram, mas o Elon Musk da Tesla, ele no Twitter ele declarou publicamente que deu o golpe na Bolívia e daria golpe em outros lugares no mundo, porque a Tesla, como ela é uma indústria de carros elétricos, utiliza-se principalmente do lítio. E aí está o interesse da Tesla e do Elon Musk na Bolívia, que tem as maiores reservas de lítio do mundo. E a Rússia, antes do golpe de 2019, era o principal parceiro da Bolívia na extração do lítio, com acordos que eram muito vantajosos para os dois países, muito mais vantajosos do que se fossem acordos entre a Bolívia e os Estados Unidos. O Equador, durante os governos do Rafael Correa, se aproximou bastante também da Rússia do Vladimir Putin. O problema é que o Rafael Correa foi derrubado pelo golpe branco aí do Lenin Moreno e hoje quem está no poder é um neoliberal capacho dos Estados Unidos, que é o Guillermo Lasso. Então o Equador meio que deu uma parada na cooperação com a Rússia. A gente poderia pensar que um governo agora de esquerda no Chile, ele seria mais propenso a manter relações amistosas com a Rússia. No entanto, a gente tem que lembrar que esse governo de esquerda do Chile, na verdade, é um governo capacho dos Estados Unidos, um governo de esquerda fabricado nos Estados Unidos, que a gente mal pode chamar de esquerda, né? E que, portanto, inclusive já declarou, né, o governo do Boric, que suas relações internacionais vão ser mais parecidas com uma aliança com a social-democracia europeia do que com o nacionalismo. O nacionalismo é Maduro, Daniel Ortega, Vladimir Putin. Social-democracia europeia é o Olaf Scholz, novo primeiro-ministro alemão, que está aí atuando contra a Rússia, bloqueando o Nord Stream, por exemplo, né, o gasoduto que vem da Rússia para a Alemanha. É Portugal, é a Espanha, cujo ministro de Relações Exteriores, Josep Borrell, está atacando a Rússia desde ontem indiscriminadamente por causa do reconhecimento russo à independência de Donetsk e Lugansk. E a Argentina, que apesar, né, do governo do Alberto Fernandes ser um governo bem confuso, né, e um governo direitista e muito direitista, é empurrado por setores da burguesia nacional argentina, semelhante a que acontece com o agronegócio brasileiro,
a fazer negócios importantes com a Rússia, porque a Rússia é um mercado consumidor muito importante para a Argentina dos produtos agropecuários argentinos. Temos uma reportagem da própria Sputnik News falando um pouquinho a respeito dessa integração da Argentina nos BRICS. Lembrando que cerca de 2 semanas atrás o Alberto Fernandes, né, visitou aí a China e já tinha falado que o Putin apoiaria a entrada da Argentina nos BRICS. Vamos ver. No início deste mês, o presidente argentino Alberto Fernandes solicitou à China e à Rússia a entrada da Argentina no BRICS. Por sua vez, o Itamaraty afirmou que não vê espaço para discussão no grupo para sua eventual amplificação, segundo o jornal Folha de São Paulo. A Sputnik Brasil falou com especialistas para entender as consequências da possível adesão. Para o pesquisador Matheus de Oliveira Pereira, especialista em relações internacionais ligado à Universidade Estadual Paulista, a eventual adesão ao BRICS seria positiva para a Argentina e retoma iniciativas diplomáticas dos governos argentinos progressistas da última década. Considerando as relações atuais entre o governo brasileiro e Buenos Aires, o especialista acredita que o Brasil pode oferecer alguma resistência à adesão, mas dificilmente seria suficiente para barrar sua admissão no BRICS, caso os outros membros da organização resolvam aceitar o país. Uma vez que China, Rússia, Índia e África do Sul formem uma posição mais robusta nesse sentido, né, de admitir a Argentina no grupo, o isolamento que o Brasil ficaria no agrupamento não seria razoável, não seria benéfico para o Brasil e tende a ser superado. O especialista lembra que a entrada da África do Sul no grupo em 2011 foi uma solicitação do governo brasileiro, que na época incluía o continente africano como parte importante da sua estratégia. Para Pereira, a atual estratégia do Itamaraty atende aos interesses eleitorais do governo Bolsonaro. Segundo ele, é difícil ponderar como uma eventual entrada da Argentina no BRICS impactaria Brasília. Eu não consigo ver grandes problemas para o Brasil com a entrada da Argentina nos BRICS. Já para o pesquisador Charles Penaforte, professor da Universidade Federal de Pelotas, a Argentina vê o BRICS como uma forma de aumentar a sua participação internacional. Para o Brasil, a adesão de Buenos Aires ao bloco pode fortalecer o Mercosul e elevar sua participação no comércio internacional. Penaforte destaca que há diferenças entre o BRICS e o Mercosul, sendo o primeiro um projeto geopolítico para a nova ordem internacional que está em transição. A aproximação entre os dois blocos, principalmente entre a China e o Mercosul, pode abrir uma série de oportunidades, segundo o especialista. Da mesma forma, a iniciativa argentina parte da necessidade do país de resolver as causas de sucessivas crises internas e continuar dependendo das mesmas estruturas financeiras como o Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos e a Europa. Portanto, o país procura alternativas como o BRICS. O Brasil também pode se beneficiar, pois uma Argentina forte é vital para o Mercosul. Bom, ainda a respeito dessas relações, né, no meio dessa crise toda com a Ucrânia, com o Donbass, o Putin, nos últimos dias, né, ele chegou a ligar pessoalmente para o Díaz-Canel, para o Maduro e para o Daniel Ortega. Inclusive, com o Daniel Ortega, o Putin não falava por telefone desde 2014. E aí, no meio dessa crise, ele chegou a ligar para o Daniel Ortega. Lógico que o Daniel Ortega não vai ajudar em nada a Rússia lá no leste europeu, mas isso daí, essa crise pode aprofundar os laços, né, da Rússia com a Nicarágua, com Cuba, com a Venezuela. A imprensa internacional imperialista, ela tem uma certa preocupação com isso e trata a Rússia, principalmente com relação a Cuba e a Venezuela, como se esses dois países latino-americanos fossem
fantoches dos russos. A Deutsche Welle, que é a rede alemã, pública da Alemanha, ou seja, do Estado alemão, e que foi proibida na Rússia após, né, a RT russa ser proibida na Alemanha, ela fala que Cuba pode ser usada como uma provocação contra os Estados Unidos. Vejam só, né, que cinismo. E a Ucrânia não é usada como uma provocação contra a Rússia. E diz também que a Venezuela pode se tornar um novo satélite militar da Rússia, como se 90% dos países do mundo não fossem satélites militares do imperialismo, e não porque querem, mas sim porque lhes é imposto. No caso de Cuba e da Venezuela, eles não são fantoches da Rússia, porque a Rússia não é um país imperialista e, portanto, não impõe nada a esses países. Quem impõe são os Estados Unidos. O Maduro, ele recentemente também expressou a solidariedade da Venezuela para com a Rússia, disse que a Rússia conta com todo o apoio da Venezuela para dissipar as ameaças da OTAN e de todos esses países para que siga sendo um território de paz. É bom destacar também que a Rússia é um dos principais países produtores de petróleo do mundo, assim como a Venezuela. A Rússia tem uma das maiores estatais petrolíferas do mundo, que é a Gazprom, e a Gazprom, na verdade, é de gás e petróleo, né? E tem a sua empresa, que eu vou lembrar aqui o nome, que é a Rosneft. São duas empresas estatais. E a Venezuela tem a PDVSA. E a PDVSA tem acordos importantíssimos com a Rosneft e com a Gazprom, porque a Venezuela, com esse bloqueio econômico que é imposto pelos Estados Unidos, tem dificuldade aí para processar o seu petróleo. E a Rússia ajuda nisso, assim como o Irã também ajuda e a China também ajuda, mas principalmente a Rússia e o Irã ajudam bastante nisso. Com relação a Cuba, né, sempre quem acessa a imprensa cubana, o Grama, por exemplo, vai ver toda semana praticamente alguma notícia sobre conversas, visitas, reuniões de altos funcionários do governo cubano com altos funcionários do governo russo. Recentemente teve reunião do Partido Comunista Russo com o Partido Comunista Cubano, com viagens da Rússia para Cuba e tudo mais. É um intercâmbio político e diplomático também muito grande. E durante a pandemia, a Rússia, tendo desenvolvido a famosa Sputnik V, ela exportou principalmente para a América Latina, que é um continente que precisa da vacina, que a única vacina desenvolvida até agora dentro do continente são justamente as vacinas cubanas, e que os Estados Unidos humilha a gente aqui. Então é muito importante também a cooperação médica e sanitária com a Rússia a partir da Sputnik V, que foi para vários países, para Cuba, para Venezuela, para Argentina. A Argentina foi o primeiro país, né, na América Latina a vacinar com a Sputnik V, para a Bolívia, para o Paraguai, né, com vários carregamentos. Tem embarcações também com carregamento da Sputnik V partindo da Rússia para Cuba. É uma cooperação muito grande com a América Latina e principalmente com Cuba e com a Venezuela. Na visita em que o Bolsonaro fez, né, à Rússia na semana passada, o governo russo emitiu declarações importantes no sentido de defender a soberania nacional brasileira, por exemplo, de defender a independência da América Latina contra todas essas agressões e ameaças, principalmente dos Estados Unidos, nomeadamente contra a Rússia, contra Cuba, Venezuela e Nicarágua, e de defender a própria entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, o que é um apoio importantíssimo, assim, foi uma das declarações mais importantes dadas pela diplomacia internacional nesse ano até agora, que a Rússia apoia que o Brasil seja um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
E com as eleições que vão ocorrer esse ano, o Lula podendo se eleger, a tendência é que as relações com a Rússia se aprofundem muito mais, né? Haja vista como foram os 2 primeiros governos do Lula e também como foi o governo Dilma, né? O segundo governo a gente nem considera porque a Dilma não pôde governar por causa do golpe. Mas nesses 3 governos do PT, a cooperação com a Rússia foi enorme, principalmente com os BRICS. E eram muitas as tentativas de negociação para colocar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU com apoio da Rússia e da China. Então a tendência, né, é que se o próprio Bolsonaro foi para a Rússia, se deu bem com o Putin e a imprensa assim despejou bastante lixo na cabeça do Bolsonaro por ele ter feito isso, a tendência é que o Lula aprofunde muito mais essas relações com a Rússia e, como contrapartida, seja muito mais atacado pelo imperialismo e pela sua imprensa do que o próprio Bolsonaro foi, né? Então, a América Latina é um ponto fundamental para a Rússia nesse jogo, né, contra o imperialismo e significa, né, para a própria América Latina um ponto de apoio também, né, na sua luta pela independência contra o imperialismo. A gente está vendo aí uma certa sublevação de vários povos do mundo e até mesmo de setores da burguesia nacional dos países oprimidos contra essa opressão imperialista, o que é materializado na aliança Rússia-China, Irã, Turquia, Venezuela, Nicarágua, Bielorrússia, países do Oriente Médio, nos BRICS, no Mercosul, né, na ALBA, tudo mais. O que alguns especialistas falam, né, não é muito certo, mas em uma nova ordem mundial multilateral e tudo mais. Mas de qualquer forma, é uma política anti-imperialista e que deve ser reforçada para que a América Latina seja mais independente dos Estados Unidos. Bom, obrigado aqui ao pessoal que enviou comentários no chat. Valeu ao Adalberto Pereira, fala que a mídia golpista está toda fazendo a maior histeria contra a Rússia, que ela é a invasora. Rudi Ria, em 1917, também está aqui com a gente. Obrigado aqui ao Ernesto Abdala Filho, nosso querido companheiro, pelo superchat. Uma boa tarde, buenas tardes aí para o Ernesto. E o Denis Navarro lembra que a Argentina foi o país que mais importou a Sputnik V. João Galvão Júnior fala viva a Pérsia. Bom, a gente está encerrando aqui o Conexão América Latina de hoje. Eu já fiquei completamente com a garganta seca de tanto falar aqui. E daqui a pouco tem uma pessoa que vai aparecer aqui na sua TV que aguenta falar durante 5 horas sem beber um gole d'água e 2 doses de Rui Costa Pimenta hoje, 4 da tarde na TV 247 com transmissão simultânea aqui na CEL TV, depois às 5h30 com análise internacional falando do que será? Será que é sobre a Etiópia? Será que é sobre a Guiné-Bissau? Será que é sobre as Ilhas Virgens Britânicas? Provavelmente é sobre a Rússia, né? E a Ucrânia e o Donbass. Então a gente fica por aqui. Fiquem ligados na CEL TV, 24 horas por dia a serviço dos trabalhadores. Até semana que vem. Tchau!